Você sabia que o termo apostasia representa o afastamento da verdade? No sentido bíblico, é o ato de abandonar o caminho correto, algo extremamente sério. Um exemplo pode ser visto em Atos 21, quando Paulo foi acusado de ensinar aos judeus que viviam entre os gentios a deixarem a lei de Moisés. Ele anunciava que, por meio da morte de Cristo, o ser humano é liberto da lei, o que para judeus zelosos poderia soar como uma apostasia. A mesma palavra aparece em 2 Tessalonicenses 2:3, onde se afirma que o dia do Senhor só virá após uma grande apostasia, ou seja, um abandono generalizado da fé cristã associado à manifestação do inimigo, o anticristo. Também existem casos de abandono individual da verdade, registrados em textos como Deuteronômio 13:1, Hebreus 10:26-28 e na Carta de Judas. Esses alertas mostram que esse tipo de afastamento se tornará cada vez mais comum à medida que nos aproximamos do fim da presente era. Em 1 Timóteo 4:1-3, essa deserção da fé é descrita como o abandono consciente de uma verdade antes professada. As Escrituras comparam esse comportamento ao cão que volta ao próprio vômito e à porca que retorna ao lamaçal, demonstrando que não se trata de uma simples queda em pecado, algo do qual a graça pode restaurar, mas de uma rejeição definitiva do cristianismo. Por isso, a Bíblia não oferece esperança para a apostasia irreversível. Ainda assim, nada é impossível para o Senhor. Antes desse tempo, porém, ocorrerá a apostasia, e então se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição. Hoje vamos refletir sobre a visão bíblica da igreja durante a Grande Tribulação. O vídeo está completo. Assista até o final para compreender um dos temas mais importantes das Escrituras e sua relevância para a fé cristã. No capítulo 24 de Mateus, Jesus descreve os eventos da Grande Tribulação. Ele não promete um caminho fácil aos seus seguidores, ao contrário, anuncia perseguição e até morte por causa da fé. Ele fala da abominação da desolação, mencionada por Daniel, e orienta que os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse cenário contradiz a ideia popular de um arrebatamento antes da tribulação, que supostamente pouparia os crentes desses acontecimentos. Jesus afirma que seus discípulos seriam odiados por todas as nações por causa do seu nome. E nem mesmo os apóstolos são isentos dos acontecimentos tribulacionais. Quando virem o sacrilégio terrível, fujam. Muitos defendem que a igreja não passará pela grande tribulação, mas será retirada da terra antes disso. Entretanto, essa interpretação desconsidera numerosos textos bíblicos. A doutrina do arrebatamento está diretamente ligada à ressurreição do último dia. Tanto judeus quanto cristãos da igreja primitiva criam firmemente que a ressurreição aconteceria nesse momento. Jesus afirma: a vontade do Pai é que eu ressuscite no último dia todo aquele que crê em mim. Marta expressa a mesma convicção quando fala sobre Lázaro. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Isso cria um grande obstáculo para a visão pré-tribulacionista, que geralmente não percebe o conflito entre essa doutrina e o ensino bíblico sobre a ressurreição. A prova mais clara de que o arrebatamento ocorre após a tribulação está na ordem descrita por Paulo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Observe a sequência: primeiro a ressurreição, depois o arrebatamento. Portanto, para saber se o arrebatamento é antes ou depois da tribulação, basta identificar quando ocorre a ressurreição. E segundo o próprio Senhor, essa ressurreição acontece no último dia. Quem me come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Perceberam quantas vezes Jesus enfatiza que a ressurreição ocorrerá no último dia? Isso nos leva à conclusão clara de que a ressurreição não acontece 7 anos antes do último dia, mas sim no último dia. E se essa ressurreição é pós-tribulacional, então é lógico que o arrebatamento da igreja também é, tendo em vista que o arrebatamento ocorre após a ressurreição, e não antes.
Para que fique bem claro, o vídeo daqui para frente quero explicar a diferença da visão pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo, ensino criado por John Darby, no século XIX, que disse que a igreja será arrebatada antes da tribulação, em uma volta secreta de Jesus para buscar somente a igreja e levá-la ao céu. Aqui na Terra, ficarão os ímpios durante 7 anos. Alguns deles acreditam que ficarão sem a presença do Espírito Santo, que será tirado da terra, e, ao fim desses anos, Jesus volta de novo, dessa vez de forma visível, quando todo olho o verá. Para isso, eles precisam encaixar uma ressurreição pré-tribulacional, que ocorre antes da volta secreta de Jesus, e depois outras 2 que ocorrerão ao fim da grande tribulação. Pós-tribulacionismo é a visão bíblica, é a que foi crida unanimemente por todos os primeiros cristãos e por todos os pais da igreja durante séculos, e também por todos os reformadores como Lutero e Calvino até a época de Darby. Essa visão é simples, existe uma única volta de Jesus visível, e ao final da tribulação também há somente 2 ressurreições, que são as que João relatou em Apocalipse. John Darby, o homem que espalhou a doutrina do arrebatamento secreto, tentou contornar essa evidência contrária ao dispensacionalismo. Curiosamente, ele afirmou que esse último dia não se refere à volta de Jesus nem ao fim do mundo, mas ao último dia da dispensação da graça, situando essa ressurreição antes da grande tribulação. Para isso, ele argumentou que último dia não é literalmente o último dia, mas o último dia em que alguém poderá ser salvo, quando a graça ainda estará disponível. Essa tentativa de Darby de ajustar as contradições óbvias de sua teoria apresenta diversos problemas graves. Primeiro, não há lógica em permitir que o mundo sofra 7 anos de grande tribulação sem a possibilidade de salvação, sem acesso à graça. Para superar esse ponto, muitos argumentam que o Espírito Santo será removido da terra. Uma ideia absurda, pois o Espírito Santo é Deus onipresente e não pode ser removido em momento algum. Além disso, se o último dia da dispensação da graça ocorrer 7 anos antes da fim da tribulação, como poderiam os israelitas se converter e serem salvos? Como eles mesmos acreditam? E como entender as passagens bíblicas que mostram claramente os santos e servos de Deus no meio da tribulação, como os textos de Apocalipse? Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Sabemos que sem a graça divina, não haveria cristãos no mundo, pois é a graça de Deus que nos sustenta e nos livra do pecado e do diabo. Portanto, se a dispensação da graça terminasse 7 anos antes da tribulação, como poderiam existir santos e servos de Deus em meio à tribulação? Isso implicaria que eles estariam lá por conta própria, sem a graça divina, o que é uma heresia e um absurdo para qualquer cristão. Se há servos de Deus e santos na tribulação, conforme mencionado em Apocalipse, é porque a graça de Deus ainda está sendo concedida, pois sem ela existiriam, a menos que o ser humano pudesse se salvar sozinho, o que é impossível. Portanto, é impossível que esse último dia se refira ao último dia da dispensação da graça, 7 anos antes da tribulação. A graça continuará sendo oferecida a todos que a aceitarem, e continuará existindo até que houver pelo menos um homem de Deus na terra, como vemos no Apocalipse, que haverá homens de Deus na tribulação. A prova mais contundente de que esse último dia mencionado por Jesus se refere ao dia final, ao fim da grande tribulação e à sua volta visível, e não a 7 anos antes, está no fato de que ele usou esse termo para se referir ao dia do juízo dos ímpios. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. O julgará no último dia. Portanto, para Jesus, o último dia é o dia do juízo e ocorre no final da grande tribulação. Até mesmo os pré-tribulacionistas concordam que o juízo ocorre após a tribulação, não antes. Note que esse julgamento é dos ímpios, pois se refere àqueles que rejeitaram as palavras de Jesus. Assim, para Jesus, o último dia, que é o dia da ressurreição, também se refere ao dia do juízo dos ímpios, e esse juízo ocorre após a tribulação. Então, a ressurreição também é pós-tribulacional. Paulo diz que o arrebatamento acontece após a ressurreição, o que nos leva a concluir que o arrebatamento é pós-tribulacional. Outro fato que confirma isso é João mencionar explicitamente que a ressurreição só ocorrerá após todas as tribulações apocalípticas. E vi tronos e aqueles que se assentaram sobre eles receberam autoridade para julgar.
Vi também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os quais não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Essa ressurreição, descrita por João, não é pré-tribulacional, pois ocorre após a grande tribulação. Dessa maneira, o Apocalipse de João também confirma que a ressurreição mencionada por Paulo ocorre após a tribulação, e o arrebatamento só ocorre após a ressurreição. Para conciliar o fato de que o arrebatamento é posterior à ressurreição e que essa ressurreição ocorre após a tribulação, Darby argumentou que a ressurreição mencionada por Paulo não era a mesma descrita por João, mas uma ressurreição pré-tribulacional não narrada por João. No pré-tribulacionismo, a verdade está sempre oculta, omitida e desconhecida. Os seguidores de Darby acreditam em uma ressurreição pré-tribulacional que incluiria todos os santos do Antigo e Novo Testamento até o início da tribulação. No entanto, se essa ressurreição fosse tão crucial, João certamente a teria mencionado em suas visões. No Apocalipse, a ressurreição é um pilar central da fé cristã, sempre presente nos fundamentos do cristianismo, e seria inconcebível que João a omitisse se realmente existisse antes da tribulação. Darby teve a façanha de introduzir uma ressurreição misteriosa que nem o apóstolo João mencionou em sua revelação. Isso demonstra o quão criativos eram omitir o que João não escreveu. Darby lembrou os defensores do dispensacionalismo, introduzindo uma ressurreição pré-tribulacional não porque ela está na Bíblia, mas porque precisam dela para sustentar suas teorias. Eles também falam de uma vinda secreta de Jesus antes da tribulação, tão secreta que nem João a registrou, e uma ressurreição que também precede a tribulação. Os pré-tribulacionistas em um texto de Paulo aos Coríntios para argumentar que a ressurreição ocorre em 3 fases, a primícia, a colheita e os rabiscos da colheita. No entanto, o texto bíblico só menciona a primícia, Cristo, e a colheita, a ressurreição geral dos mortos, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Assim, João não é o único a omitir informações importantes para a teologia pré-tribulacionista. Paulo também não faz qualquer menção às suas teorias ao falar sobre a ressurreição, ao alegar a existência de rabiscos da ressurreição, porque no tempo antigo em Israel havia rabiscos sobre a colheita. Isso é uma distorção das Escrituras e das regras básicas de interpretação bíblica. Veja que em nenhum texto de Paulo há afirmação de que os que são de Cristo ressuscitam na sua vinda secreta, pré-tribulacional, e que rabiscos ressuscitam 7 anos depois, no fim da tribulação. Na verdade, Paulo diz que, quando Cristo retornar, então virá o fim. Isso mostra claramente que Paulo concebia uma vinda visível de Cristo após a grande tribulação, imediatamente antes do fim. Após isso, nosso Deus, em sua grandiosidade e perfeição e sabedoria, não apenas não revelou nenhuma ressurreição pré-tribulacionista a Paulo ou a João, mas também deixou registrado em sua palavra que a ressurreição mencionada no verso 4 do capítulo 20 de Apocalipse é a primeira ressurreição. Vi tronos e aqueles que se assentaram sobre eles, aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os quais não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Se houvesse realmente uma ressurreição pré-tribulacionista que João tivesse esquecido de mencionar ou simplesmente não quis registrar, ele teria chamado a ressurreição que registrou de segunda, pois a primeira seria essa suposta ressurreição pré-tribulacional. Mas ele faz questão de afirmar que esta é a primeira ressurreição, indicando claramente que não havia outra antes dela. Sendo assim, isso nos leva à conclusão de que a ressurreição pré-tribulacionista é uma invenção de Darby sem nenhum fundamento bíblico. Seguindo a sequência lógica dos eventos e considerando que Paulo afirmou que somente após essa primeira ressurreição os vivos serão arrebatados, podemos afirmar que, primeiro, ocorre a tribulação. Após esse período, os mortos serão ressuscitados na primeira ressurreição e julgados, e em seguida os vivos subirão para encontrar-se com Cristo e os ressuscitados nas nuvens. Qualquer ensinamento contrário a isso é contrário às Escrituras e resultado de especulações humanas, revelando até onde alguém pode ir para apoiar uma falsa doutrina.
Portanto, uma interpretação frequentemente distorcida pelos pré-tribulacionistas na série Deixados para Trás se tornou um conhecido filme cristão retratando o Apocalipse sob a perspectiva dispensacional. Segundo essa visão, os que serão levados são os crentes que serão arrebatados ao céu, escapando da tribulação, enquanto os que serão deixados são os ímpios que sofrerão 7 anos de grande tribulação na terra. Essa interpretação tem sido cada vez mais adotada por muitos pastores que ensinam que levados se refere aos salvos e deixados aos ímpios. No entanto, ao examinarmos este texto com a perspectiva atual, moldada pela trilogia e pela recente ascensão do pré-tribulacionismo, parece que alguns são levados ao céu e outros deixados para sofrer na terra. No entanto, uma análise mais detalhada dos contextos das palavras de Jesus revela o oposto. Surpreendentemente, os que são deixados são os salvos, enquanto os que são levados são os ímpios. Texto é: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um, e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Observe que o texto afirma exatamente o oposto do que os pré-tribulacionistas ensinam. No texto, os que são levados não são os salvos, mas os ímpios. Aqui está o texto corrigido. Jesus menciona que o dilúvio levou a todos, referindo-se àqueles condenados pelo pecado, e diz que, da mesma forma, um será levado e outro deixado. Portanto, levados aplica-se aos que serão condenados e morrerão, assim como Noé e sua família foram deixados na terra, enquanto os ímpios foram levados pelo dilúvio. Os salvos serão deixados para viver o milênio com Cristo nesta terra. Note que Jesus diz no verso 37, assim será, ou seja, da mesma forma que ele explicou na analogia. Portanto, dizer que levados não refere-se aos ímpios na analogia, mas aos crentes no fim dos tempos, desfaz a aplicação da analogia. Se fosse diferente, Cristo teria dito diferente de como foi nos dias de Noé. E assim, da mesma forma no verso 37, não há dúvidas de que levados e deixados devem se referir às mesmas coisas, ou a analogia perderia o sentido, transformando-se em uma antítese e quebrando a lógica do verso 37. Em Lucas, o contexto mostra novamente que os ímpios não ficarão vivos sofrendo mais anos na terra. Ao contrário, serão consumidos, ou seja, mortos, deixando de existir, assim como aconteceu nos dias de Noé e em Sodoma e Gomorra, onde o fogo devorador consumiu os salvos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Em vez de afirmar que, na sua volta, os ímpios serão deixados vivos na terra para sofrer mais 7 anos de tribulação, enquanto os justos são arrebatados, Jesus diz exatamente o contrário, que os ímpios serão consumidos, ou seja, mortos, deixando de existir, assim como no dilúvio que tirou a vida de todos os ímpios e em Sodoma e Gomorra, onde o fogo devorador consumiu a todos. Todos os ímpios. Jesus diz que assim também será na volta do Filho do Homem. Portanto, não há nada que indique que os crentes escaparão da tribulação de 7 anos antes do fim, deixando os ímpios vivos. Na verdade, a linguagem bíblica aponta para o aniquilamento dos ímpios. Isto é reforçado nos seguintes versículos onde Cristo diz: 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Onde, Senhor? Eles perguntaram. E o Senhor respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Mais uma vez, fica claro que levados e deixados não se referem a pessoas sendo arrebatadas ao céu e outras permanecendo vivas na terra, mas sim a cadáveres onde se ajuntam os abutres. Interessante também é observar a parábola joio e do trigo e sua interpretação. Jesus explica que primeiro o joio é recolhido e queimado e só depois do trigo é guardado no celeiro. Deixem crescer juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e armazenem no meu celeiro, Jerusalém Celestial. No entanto, John Darby apresentou uma interpretação diferente, sugerindo que os justos seriam recolhidos primeiro, arrebatados ao céu anos antes do fim da tribulação, enquanto os ímpios seriam deixados para trás na terra.
sendo recolhidos apenas 7 anos depois. Ou seja, segundo a visão de Jesus, os ímpios serão recolhidos antes dos justos, enquanto o pré-tribulacionismo de Darby sugere o contrário. Isso desfaz a interpretação dispensacionalista popularizada por Darby e pela trilogia cinematográfica Deixados para Trás. E como acredito que Jesus é muito mais confiável que John Darby ou roteiristas de cinema, prefiro confiar nas palavras de Cristo. Ainda considero o filme Deixados para Trás uma obra de ficção científica muito bem elaborada, com um bom roteiro e bons atores. Mas repito, é uma obra de ficção científica, não uma história bíblica, assim como são os filmes sobre Noé, José, Davi, Moisés, etc. Quem assistir ao filme já conhecendo a verdade da palavra de Deus, poderá apreciá-lo como uma boa ficção científica. Porém, quem assisti-lo acreditando estar vendo uma descrição fiel dos relatos apocalípticos, enfrentará uma grande heresia. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Os pré-tribulacionistas baseiam-se nesse versículo onde Cristo diz à igreja de Filadélfia que ela será guardada da hora da provação, utilizando-o como a evidência necessária para dar credibilidade às novas teorias de Darby. Eles argumentam que se a igreja será protegida da tribulação, então ela será arrebatada antes dela. Um texto semelhante é encontrado em Daniel. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos teus filhos. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo o teu povo será salvo, todos os que estão inscritos no livro. Os pré-tribulacionistas também citam um texto de Paulo aos Tessalonicenses, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus, o seu de Deus, não se refere à tribulação apocalíptica, mas sim ao dia do juízo final. Paulo esclarece isso aos romanos. Mas, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Portanto, a ira que há de vir se refere ao dia do juízo final, quando Deus revelará seu justo julgamento e retribuirá a cada um conforme seu comportamento. Não é uma referência aos 7 anos da tribulação do Apocalipse, mas ao juízo final. Paulo está dizendo que Deus nos livrará do dia da ira, do julgamento que condenará os ímpios, por seremos salvos por meio de Jesus. Isso não tem relação com a grande tribulação. Durante a tribulação apocalíptica, os servos de Deus serão perseguidos, assim como foram ao longo da história do cristianismo. A história do cristianismo começou com o sangue dos mártires e terminará da mesma forma. Quanto ao texto de Daniel, que menciona o livramento do povo de Deus encontrado no livro da vida, ele não fala sobre um arrebatamento pré-tribulacional. Caso contrário, deveríamos acreditar que o salmista foi arrebatado ao céu para ser livre das tribulações, quando disse: "Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações." Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, que afirmou que Deus livra os justos de todas as suas tribulações. No entanto, Davi não foi arrebatado ao paraíso para escapar das tribulações. Ele foi severamente perseguido pelo rei Saul durante anos. Davi passou por todas as tribulações, mas foi libertado no final, prevalecendo sobre Saul. Portanto, a linguagem sobre ser livre das tribulações, como mencionada tanto por Davi no Salmo quanto por Daniel, não significa evitar as tribulações, mas sim ser libertado ao final delas. Davi e outros justos enfrentaram as tribulações. Não foram arrebatados antes, mas mesmo assim ele declarou que o Senhor livra os justos de todas as suas tribulações, pois mesmo passando por elas, no final obteremos a vida eterna. O mesmo se aplica a Daniel e Apocalipse 10. Deus nos guarda na tribulação, não porque seremos arrebatados antes e evitaremos passar por ela, mas porque seremos protegidos por Deus durante as tribulações e sairemos vitoriosos ao final. Isso é reafirmado quando Jesus escreve à igreja de Esmirna: "Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida." Ele não promete ser arrebatado antes da tribulação, mas encoraja a fidelidade até a morte, suportando toda a perseguição e tribulação. Esse fim se refere ao martírio, não ao arrebatamento. Claramente, livrar significa ser protegido durante as tribulações, não escapar delas. Davi passou por muitas provações, mas nunca foi levado ao céu para ficar livre delas. Está claro que o sentido bíblico de ser livre das tribulações não é ser arrebatado antes delas, mas sim ser protegido por Deus durante elas. Tanto Saul, o rei ímpio que perseguia Davi, quanto Davi,
justo diante de Deus, permaneceram na terra e enfrentaram tribulações. A diferença é que o ímpio pereceu, enquanto o justo foi protegido por Deus, alcançando a vitória. Por isso, quando oramos, na oração do Pai Nosso, dizemos: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando pedimos a Deus para nos livrar do mal, não estamos pedindo para sermos arrebatados ao céu, mas sim para sermos protegidos durante as tribulações e tentações que enfrentamos na terra. Pedir para ser livre do mal significa ser protegido aqui, não ser retirado da terra. Assim como o salmista, podemos afirmar com convicção que Deus nos livrará de toda tribulação, sem implicar que seremos arrebatados ao céu para escapar delas. Sempre que a Bíblia fala sobre guardar ou livrar de tribulações, refere-se à proteção durante as adversidades, não à fuga delas. Um exemplo claro disso está no relato bíblico do Êxodo, onde Deus protegeu seu povo das tribulações que atingiram os egípcios. Deus deixou os israelitas na terra, protegendo-os das pragas que devastaram o Egito. Apenas os egípcios sofreram as pragas, enquanto o povo de Deus permaneceu protegido. Naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que saibas que eu, o Senhor, estou nesta terra. E a saraíva feriu em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraíva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve saraíva. Deus protegeu seu povo das 10 pragas do Egito. Mas isso não significou que eles foram removidos da terra ou arrebatados ao céu. O texto bíblico mostra claramente que Deus fez distinção entre justos e ímpios. Ambos permaneceram na terra, mas somente os ímpios sofreram as pragas. Da mesma forma, durante a grande tribulação, todos estarão na terra, pois o arrebatamento, segundo Jesus, ocorrerá após as tribulações. Deus fará novamente a distinção entre justos e ímpios e protegerá seu povo eleito. A distinção entre justos e ímpios e a proteção de seu povo eleito são temas centrais na compreensão das Escrituras. Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, esses dias serão encurtados. Esta afirmação sugere que os eleitos estarão presentes na terra durante a grande tribulação e que Deus intervém para abreviar esses dias de sofrimento. Os exemplos de Ló e Noé, frequentemente citados pelos dispensacionalistas, são relevantes aqui. Ambos foram protegidos dos desastres que atingiram os ímpios. Noé encontrou segurança na arca, enquanto Ló fugiu com sua família para outra região. Esses relatos demonstram que é possível haver proteção divina sem a necessidade de um arrebatamento ao céu antes das tribulações. A interpretação de que os salvos serão arrebatados antes da tribulação não se alinha naturalmente com o texto. O bíblico é uma tentativa de inserir algo na Bíblia que não está lá. Alguns argumentam que a Arca de Noé representa o céu para onde os crentes seriam levados antes da tribulação. Mas isso é uma interpretação forçada e não tem base clara nas Escrituras. Esta interpretação é incorreta, pois a arca não simboliza o paraíso celestial, mas sim a igreja. A arca tipifica a proteção da igreja durante a tribulação, permanecendo na terra após o dilúvio. Noé e sua família habitaram a nova terra, da mesma forma que a igreja estará na terra durante a grande tribulação, protegida por Deus, e a habitará a terra prometida. A grande diferença entre guardar e tirar. Deus promete nos guardar durante a tribulação, mas nunca disse que nos removeria da terra para os dispensacionalistas. No entanto, interpretar guardar como tirar é equivocado. Guardar significa receber proteção especial enquanto permanecemos no mesmo lugar, não sendo removidos para outro lugar. Jesus destacou essa diferença quando orou: "Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno." Aqui, Jesus faz um contraste evidente entre tirar e guardar. Se uma implicasse na outra, como os pré-tribulacionistas argumentam, ele não teria feito essa distinção. Jesus claramente não queria que Deus tirasse os cristãos do mundo, mas que os protegesse do maligno. Para Jesus, tirar e guardar são conceitos distintos e opostos. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus nos guardará da tribulação, não está dizendo que seremos removidos do mundo. Está afirmando que, embora permaneçamos na terra, seremos protegidos em meio às tribulações, conforme a promessa de Deus. Em resumo, o que acontecerá com a igreja na grande tribulação será exatamente o cumprimento da oração de Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno.
Não seremos removidos da terra, mas seremos protegidos do maligno e das tribulações, assim como Davi disse que Deus livra os justos de todas as suas tribulações. Esta proteção, e não um arrebatamento secreto, é o método de Deus desde sempre. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Nas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, ele explora bastante os aspectos escatológicos, abordando os eventos dos últimos dias. Na primeira carta, Paulo afirma que o arrebatamento da igreja ocorrerá apenas após o toque da trombeta, que, por sua vez, acontecerá depois da grande tribulação, no dia do Senhor. Na segunda epístola, Paulo é ainda mais claro ao dizer que nossa reunião com Jesus só acontecerá após a ascensão do Anticristo e sua coroação no santuário de Deus. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Seria totalmente ilógico e incoerente relacionar um único evento, o dia do Senhor, a dois acontecimentos em tempos diferentes. Mais ilógico ainda seria colocar primeiro um evento que ocorre 7 anos depois do segundo mencionado. Esta interpretação pré-tribulacionista distorce não apenas a ordem sintática do texto, mas também a cronológica. Normalmente, quando se cita dois eventos futuros, menciona primeiro o mais próximo e depois o mais distante. Já para os dispensacionalistas é diferente. Neste texto, vemos que quem tem a chave do abismo é um anjo que detém Satanás por 1000 anos. Se um anjo tem a chave do abismo e será ele quem deterá o diabo no futuro, por que não poderia ser um anjo que está detendo o anticristo hoje? A Bíblia até relata o momento em que o anjo que está detendo o anticristo o soltará do abismo. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A esta foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma grande fornalha, e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos, que vieram sobre a terra e foi-lhes dado poder como dos escorpiões da terra. Apocalipse 9, 1-3. Sabemos que no Apocalipse as estrelas simbolizam os anjos e que os gafanhotos que saíram do abismo eram demônios que tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Portanto, vemos que um anjo tem a chave do abismo, detém os demônios e Apolion, o anticristo, naquele lugar, e que ele os soltará por um tempo durante a tribulação, voltando a apreendê-los no milênio e soltando por um pouco de tempo no futuro. Diante de tudo isso, parece claro que à luz da gramática, lógica e evidências bíblicas, é mais provável que quem está detendo o anticristo atualmente seja um anjo que tem a chave do abismo e que o soltará futuramente. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Os dispensacionalistas utilizam este versículo para falar da iminência da volta de Jesus. Este conceito é um dos pilares da teoria de Darby. Eles argumentam da seguinte forma: a vinda iminente significa que não é necessário que ocorram eventos específicos antes desse acontecimento. Ou seja, Jesus pode retornar a qualquer momento sem que sinais prévios devam acontecer primeiro. Ou seja, não há sinais prévios obrigatórios para a vinda de Cristo. Portanto, o Novo Testamento ensina a iminência da volta de Cristo. Para os dispensacionalistas, Jesus pode retornar a qualquer momento, inclusive no próximo segundo, sem que nenhum evento específico precise acontecer antes. Mas será que a Bíblia realmente ensina a doutrina da iminência? A resposta é não. Por mais surpreendente que isso possa parecer para muitos que foram doutrinados incorretamente ao longo da vida, o fato é que a volta de Jesus não é iminente. Primeiramente, é preciso esclarecer o que queremos dizer ao afirmar que a volta de Jesus não é iminente. Não estamos dizendo que a volta de Jesus não será em breve. O termo iminente aqui não se refere à proximidade, mas sim à ideia de que não há necessidade de qualquer evento anterior para que a volta de Jesus se concretize. Na verdade, como o mesmo site dispensacionalista analisa, o fato da volta de Jesus ser breve mostra que ela não pode ser iminente, porque um fato breve precisa ocorrer dentro de um período de tempo pequeno, enquanto um fato iminente pode ocorrer em um período curto, mas não precisa necessariamente ser assim para ser iminente.
Portanto, o fato da Bíblia repetir várias vezes que a volta de Jesus ocorrerá em breve implica que ela não é iminente. Os dispensacionalistas argumentam que há duas fases na segunda vinda de Cristo, uma iminente e outra não iminente. A primeira fase ocorreria no início da tribulação, sem sinais e iminente, enquanto a segunda ocorreria ao final dos 7 anos de tribulação, sendo em breve após o início da tribulação, e não iminente. Mas será que os textos bíblicos corroboram esta interpretação? Na verdade, eles dizem exatamente o contrário. Biblicamente, não existe essa divisão de duas fases da segunda vinda de Cristo, mas apenas uma única segunda vinda ao final da grande tribulação. É natural, portanto, que as referências sobre Cristo voltar em breve se apliquem aos cristãos e não apenas aos incrédulos que estarão aqui durante a tribulação. Isso é claro quando Jesus afirma isso à própria igreja. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Note como a promessa da volta de Jesus em breve se aplica à igreja, e não apenas aos incrédulos. O autor de Hebreus fala sobre a necessidade dos cristãos perseverarem para obterem o que lhes foi prometido por Deus, a vida eterna. Em seguida, ao invés de mencionar a suposta vinda iminente, pré-tribulacional de Cristo, ele afirma que isso ocorrerá em breve, ou seja, não iminente. O que os dispensacionalistas situam ao final da grande tribulação, isso não faz sentido para eles, já que, segundo sua teoria, esses cristãos deveriam ser recompensados no início da tribulação, uma vez que seriam supostamente arrebatados antes dela. Os pré-tribulacionistas frequentemente citam passagens bíblicas que mencionam Jesus voltando como ladrão para argumentar que a segunda vinda de Cristo será iminente. Eles afirmam: se Jesus virá como ladrão, então sua volta será iminente, pois o ladrão não deixa sinais de sua chegada. Ele simplesmente aparece quando menos se espera. Este raciocínio faz sentido. Um ladrão realmente age de maneira imprevisível. No entanto, o que os dispensacionalistas não percebem é que essa analogia da iminência se aplica apenas aos incrédulos e não à igreja. Paulo esclarece isso em sua epístola aos Tessalonicenses. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Em outras palavras, Jesus virá de maneira inesperada para os incrédulos. Mas não para os cristãos. Isso indica que a segunda vinda de Cristo não será iminente para a igreja, apenas para os descrentes, porque os descrentes não conhecem as profecias, são espiritualmente morosos e cegos, sem discernimento para perceber os tempos de Jesus ou os sinais da grande tribulação. Assim, a segunda vinda ao final da tribulação será uma surpresa para os incrédulos, conforme Paulo explicou. Contudo, para a igreja, a situação é diferente. Os cristãos estarão atentos às profecias, identificarão os sinais e compreenderão que estão na grande tribulação. Jesus ensinou isso aos seus discípulos em Mateus 24. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Jesus estava falando aos crentes, seus discípulos, não aos incrédulos. Os descrentes não identificaram nenhum sinal e serão pegos de surpresa como o dono da casa que não espera o ladrão à noite. Verão os sinais da grande tribulação e saberão que a volta de Cristo está próxima, sendo iminente apenas para os incrédulos, não para a igreja, que estará atenta aos sinais da grande tribulação e saberá quando ele estiver prestes a retornar. A prova mais convincente de tudo isso está no próprio relato da grande tribulação, onde Jesus afirma: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Chegamos ao capítulo 16 de Apocalipse, já no meio da grande tribulação. Após uma série de apocalípticos, com os sinais visíveis em toda parte, mesmo assim Jesus diz que virá como ladrão. Isso seria impossível para os pré-tribulacionistas, pois para eles, a volta de Jesus como ladrão só seria possível antes da tribulação. Então, como explicar Jesus dizendo que virá como ladrão, mesmo durante a tribulação?
A resposta é que a volta de Jesus será uma surpresa para os ímpios, mesmo em meio a todos os sinais, que apenas os crentes reconhecerão. Outro ponto importante é que Jesus nos diz que poderemos saber quando ele está próximo, mas não o dia ou a hora exatos de sua vinda. É por isso que aqueles que tentam prever a data e a hora da volta de Jesus sempre falham, pois embora possamos reconhecer que ele está às portas, não saberemos o momento exato. Como Jesus disse, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus não disse que não saberíamos os tempos de sua volta, ou que ela não teria sinais. Na verdade, ele mencionou que haveria sinais antes de sua vinda e que os crentes deveriam identificá-los, mas o dia e a hora exatos só Deus sabe. Os sinais e profecias bíblicas indicam que Jesus só virá após todos os sinais de Mateus 24 se cumprirem. A pregação do Evangelho em todo o mundo, a fome generalizada, a multiplicação dos falsos profetas, a profanação do Templo de Jerusalém pelo Anticristo, a perseguição aos cristãos e a maior tribulação já vista. O apóstolo Paulo acrescenta outros sinais. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, pedimos que não se deixem abalar facilmente, nem se alarmem, quer por profecia, palavra ou carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum, pois antes daquele dia virá a apostasia e será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no templo de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Portanto, podemos ter certeza de que Jesus só voltará e seremos reunidos a ele depois da apostasia, da revelação do Anticristo e quando ele se tornar objeto de culto e se declarar Deus no templo de Deus. Em outras palavras, embora não saibamos o dia e a hora exatos, saberemos o período em que Jesus voltará, graças aos sinais que ele nos deixou. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo diz que o arrebatamento ocorrerá ante a última trombeta. Se devemos assumir um cenário pré-tribulacional, esta última trombeta não pode ser a última, porque Jesus disse que ele soaria a trombeta para juntar seus eleitos imediatamente após a tribulação. Com o fim de fazer com que a trombeta seja realmente a última, ela deve ser vista como idêntica à trombeta da qual Jesus falou, colocando-se o arrebatamento dos crentes após a tribulação. O problema para os pré-tribulacionistas é que a última trombeta não é pré-tribulacional, mas ocorre durante a segunda vinda visível de Cristo. Isso cria um obstáculo para os pré-tribulacionistas que não podem identificar a última trombeta que Paulo fala para os coríntios como a mesma última trombeta do Apocalipse, pois isso refutaria a teoria dispensacionalista de Darby. Portanto, eles tentam negar essa conexão, como argumenta o dispensacionalista Silvio Costa. Quero dizer que a última trombeta citada por Paulo na primeira carta aos Coríntios 15 nada tem a ver com a última trombeta de Apocalipse. Por razões claras, as menções retratam cenários escatológicos distintos. Um refere-se ao arrebatamento e outro ao anúncio do reino eterno de Cristo. Mas será mesmo que esses cenários são distintos, como ele afirma? O argumento é que um refere-se ao arrebatamento e outro ao anúncio do reino de Cristo, ignorando o fato de que o anúncio do reino de Cristo ocorre num arrebatamento, ou seja, trata-se de um mesmo evento. Paulo fala da ressurreição dos mortos e do arrebatamento dos vivos, e diz que quando isso acontecer, a palavra será cumprida, a morte será tragada pela vitória, a morte perderá seu aguilhão, o inferno e o pecado serão derrotados. Tudo isso representa o anúncio do reino de Cristo, consumando a vitória sobre as forças das trevas. Outras evidências de que a última trombeta do Apocalipse é a mesma mencionada por Paulo e que é pós-tribulacional, incluem o fato de que, nesse momento, haverá o juízo e o início do reinado milenar. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouviu-se no céu grandes vozes, proclamando que o reino do mundo pertence ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com seus rostos no chão e adoraram a Deus, dizendo: agradecemos a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumes o teu grande poder e começaste a reinar.
As nações se enfureceram, mas chegou a tua ira, e o tempo para serem julgados, os mortos para recompensar os teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruir os que destroem a terra. A última trombeta do Apocalipse não apenas marca o início do reinado milenar de Cristo, mas também o juízo final, o momento em que Deus julgará os mortos e recompensará seus servos. Essa retribuição ocorre biblicamente na gloriosa volta de Jesus, quando ele próprio esclarece: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Curiosamente, a recompensa é dada exatamente na gloriosa volta de Jesus, ou seja, na volta visível após a grande tribulação. Em Mateus, lemos que uma trombeta também soará nessa volta gloriosa pós-tribulacional, o que não seria mera coincidência. E ele enviará seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente no pós-tribulacionismo. O que ocorre no contexto da última trombeta do Apocalipse é o mesmo que ocorre na última trombeta de 1 Coríntios 15. Além disso, na última trombeta do Apocalipse, há o julgamento dos mortos e a recompensa aos servos, o que é o mesmo evento descrito no final da tribulação, na volta gloriosa de Cristo, juntamente com a trombeta que soa ao fim da grande tribulação. Afirmar que a última trombeta ocorrerá antes da grande tribulação é ignorar todo o contexto bíblico, desconsiderando as trombetas pós-tribulacionistas, e quebra a harmonia entre os textos bíblicos, sugerindo trombetas distintas sem qualquer conexão entre si. Além disso, se Jesus mencionou uma trombeta tocando em sua volta após a tribulação, é porque a última trombeta não é pré-tribulacional, a menos que existisse uma trombeta tocada 7 antes da última, o que é absurdo. Paulo não disse que uma trombeta soará no arrebatamento. Ele disse que a última trombeta soará naquele momento, e se é a última, o arrebatamento não pode ser. Caso contrário, todas as trombetas do Apocalipse e de Mateus existiriam apenas na imaginação dos autores bíblicos, pois o toque de trombetas teria cessado antes da tribulação. A conclusão lógica é clara para um pós-tribulacionista, mas um pré-tribulacionista terá que negar toda essa conexão de eventos por uma única razão. Razão porque não quer aceitar. Como isso derruba a tese pré-tribulacionista, resta outra senão negar que a última trombeta seja realmente a última, acreditando que existem trombetas tocadas antes mesmo dos 7 anos de tribulação. Isso implica que a igreja seria arrebatada ao som da última trombeta, sugerindo a existência de outras trombetas antes dela. Ou seja, as trombetas descritas na tribulação e após a tribulação, como mostradas na Bíblia, devem ser ignoradas, enquanto trombetas supostamente tocadas antes da tribulação, que não são mencionadas em lugar algum na Bíblia, devem ser aceitas. Teoricamente, isso seria absurdo em qualquer doutrina teológica, mas no dispensacionalismo de Darby, essa é a regra, a rotina. Ao ler Mateus 24, observamos que Jesus não disse que os que precisariam fugir seriam os mundanos, aqueles sem compromisso com Deus e que por isso seriam deixados na terra para sofrer. Pelo contrário, ele fala sobre a fuga dos seus discípulos, desde que todo o discurso era uma resposta à pergunta dos apóstolos. Ele afirma que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Isso demonstra de forma incontestável que os eleitos estarão na grande tribulação. Se eles já estivessem seguros no céu, esse versículo não faria sentido. Mas se os discípulos de Cristo passarão pela grande tribulação, quando acontecerá a volta de Jesus e o arrebatamento? Jesus responde a isso nos mesmos versos. Ele diz que seu retorno ocorrerá imediatamente após a tribulação daqueles dias, e não antes, como acreditam os pré-tribulacionistas, e somente depois que todas as nações verem o Filho do Homem descendo nas nuvens do céu, com grande poder e glória, ele enviará seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos nos 4 ventos de uma extremidade dos céus à outra. Portanto, o arrebatamento dos santos ocorrerá depois, e não antes da tribulação. Seus discípulos teriam que fugir para os montes, veriam o terrível sacrilégio do anticristo, muitos seriam perseguidos e condenados à morte, e só saberiam quando Jesus voltaria após verem todas essas coisas.
Isso só pode significar que os cristãos estarão aqui na Terra, observando de perto tudo o que acontecerá na grande tribulação. Como os dispensacionalistas respondem a provas tão fortes e inequívocas de um arrebatamento pós-tribulacional? A maioria deles afirma que todos esses eventos não acontecerão com os discípulos de Jesus cristãos, mas apenas com os israelitas. Eles dizem que os discípulos neste contexto não eram uma tipologia da igreja, mas de Israel. Isso é um absurdo sem precedentes, pois os discípulos foram chamados cristãos. Vejamos então. Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A própria Bíblia deixa claro que os discípulos, acima de tudo, foram reconhecidos como cristãos, como a igreja de Cristo. Não mais faziam parte do antigo Israel que havia se separado do pacto, mas da nova aliança, daqueles que creem em Cristo. Em última análise, os discípulos ali representavam tanto os cristãos quanto os israelitas, pois eles eram ambos. E esses israelitas se referem aos israelitas que creem em Cristo, e não a qualquer israelita, visto que eram os discípulos de Jesus que criam nele. Sendo assim, a passagem se refere a pessoas justas que creem em Cristo, que são seus discípulos e que ganharam o nome de cristãos. Seria uma situação completamente diferente, por exemplo, se Jesus estivesse dirigindo suas palavras aos fariseus que não acreditavam nele, eram incrédulos e, segundo a teologia dispensacionalista, seriam deixados para trás. No entanto, Jesus não estava falando com os fariseus ou outros incrédulos que não são mencionados em nenhum momento no contexto. Desde o início fica claro que Cristo estava se dirigindo aos seus discípulos, afirmando que eles veriam e passariam por todas essas coisas. Os pré-tribulacionistas, em seu desespero para oferecer alguma resposta às evidências claras de que os cristãos estarão presentes na grande tribulação, esquecem que com a morte e ressurreição de Jesus não há mais separação entre os israelitas convertidos e os gentios convertidos, pois todos são um só, chamados cristãos. É por isso que Paulo disse que Jesus derrubou o muro de inimizade que existia entre eles na ocasião de sua morte. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois que és paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade em Cristo. Jesus, não há divisão entre israelitas que creem e gentios que creem, pois ambos são um só, chamados cristãos. Paulo reitera essa verdade ao escrever aos Gálatas: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Os dispensacionalistas, entretanto, voltam a separar os israelitas cristãos dos gentios cristãos. Jesus derrubou essa barreira, mas os pré-tribulacionistas querem reconstruí-la, dividindo os dois grupos como se fossem distintos. A conclusão lógica do relato de 24 é que se Jesus estava falando com seus discípulos e esses discípulos acreditavam nele, não importa se eram israelitas ou gentios, pois Cristo uniu a ambos em um só grupo, conhecidos como cristãos. Em outras palavras, a questão não é se eles eram israelitas ou gentios, pois tanto gentios que creem em Cristo quanto judeus que creem em Cristo fazem parte de um único corpo, a Igreja. Afinal, de que outra maneira Jesus poderia ter deixado mais claro que os cristãos passariam pela grande tribulação, se não respondendo diretamente aos próprios cristãos da época? Naquela época, os únicos cristãos eram seus discípulos. Portanto, se Cristo quisesse dizer que os cristãos passariam pela tribulação, ele teria que dizer isso aos seus discípulos, o que de fato fez. Volto a ressaltar que o fato desses discípulos também serem israelitas não altera nada, porque Cristo já derrubou o muro que os dividia e fez dos dois povos um só, a Igreja. Assim, é à Igreja que Jesus se referia e não aos incrédulos. Além disso, se o que Jesus disse deve se aplicar apenas aos israelitas incrédulos e não aos cristãos, então devemos concluir que tudo o que Jesus disse enquanto esteve entre nós deve valer apenas para os israelitas incrédulos, seguindo a mesma lógica empregada pelos dispensacionalistas em Mateus 24.
Se algum pré-tribulacionista quiser ser honesto e sincero consigo mesmo, teria que reconsiderar todos os evangelhos à luz de sua interpretação falha de Mateus 24, identificando todos os discursos de Jesus, incluindo o Sermão do Monte, como sendo válidos somente para os israelitas e não para os cristãos gentios. No entanto, é exatamente isso que eles fazem com o discurso de Cristo em Mateus 24. Ora, mas isso é uma bobagem, diria um pré-tribulacionista. O que Jesus pregou é válido para os cristãos de hoje, mesmo que originalmente tenha sido dito aos israelitas, porque os israelitas crentes daquela época eram a igreja de hoje junto com os gentios que creram. Pois é exatamente essa mesma lógica que deve ser aplicada a Mateus 24, o que os dispensacionalistas não fazem, porque isso arruinaria toda a tese fantasiosa do arrebatamento pré-tribulacional que defendem. E falando em arrebatamento pré-tribulacional, é interessante que Jesus só mencionou um arrebatamento após a tribulação e não antes dela. Para os dispensacionalistas, o arrebatamento ocorre antes da tribulação. Já para Jesus, o único arrebatamento mencionado acontece depois da tribulação. Compare, por exemplo, este texto de Mateus com o de Tessalonicenses, que fala do arrebatamento da igreja. Então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. E ele enviará seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos 4 ventos de uma extremidade dos céus à outra. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ambos os textos falam dos eleitos sendo reunidos, arrebatados, mencionam Jesus vindo nas nuvens, referem-se ao som da trombeta e mencionam os anjos. Qualquer pessoa razoável consegue perceber que se trata do mesmo evento e não de 2 eventos distintos. Ambos os textos retratam a volta de Jesus ao fim da tribulação, pois a divisão em 2 fases criada por Darby não é bíblica. A suposta vinda secreta pré-tribulacional, Jesus jamais apresentou qualquer fundamento bíblico que apoiasse uma vinda secreta antes da tribulação. Em todo o discurso de Mateus 24, ele não menciona um arrebatamento antecipado, nem uma retirada prévia da igreja. Essas noções surgiram apenas com Darby e foram adotadas por seus seguidores, mas nunca foram ensinadas pelo próprio Cristo. Isso deixa evidente que Jesus não defendia uma perspectiva pré-tribulacionista. Pelo contrário, ele constantemente aponta que o seu povo atravessaria a grande tribulação, e além disso, não menciona nenhum dos pilares essenciais do pré-tribulacionismo. Pelo contrário, enfatiza que sua volta e o arrebatamento acontecerão somente depois da tribulação. Os defensores do arrebatamento secreto muitas vezes citam Apocalipse 4:1, quando João é convidado a subir ao céu, como uma suposta referência simbólica ao arrebatamento da igreja. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. A voz disse: sobe aqui. Porém, esse texto não oferece base consistente para tal interpretação. Trata-se de uma experiência individual, ocorrida de forma espiritual com João, não com toda a igreja. Se toda a ocorrência da palavra subir fosse associada ao arrebatamento, então a igreja teria sido arrebatada inúmeras vezes ao longo da Bíblia. Mesmo que alguém insistisse em enxergar ali algum tipo simbólico, isso não desmontaria a ideia do arrebatamento pós-tribulacional, pois Jesus poderia estar usando uma figura que só se cumpriria ao fim da grande tribulação. Portanto, Apocalipse 4 não precisa, e não deveria, ser entendido como um símbolo do arrebatamento, muito menos como uma prova de um arrebatamento pré-tribulacional. Outro argumento comum entre dispensacionalistas é citar personagens como Noé, Ló e outros que foram guardados por Deus em meio ao juízo, afirmando que seriam exemplos do arrebatamento antecipado. O pré-tribulacionista Silvio Costa chega a afirmar que todas as vezes que Deus julgou povos inteiros, sempre retirou previamente os seus fiéis. Ele menciona Noé no dilúvio, Ló em Sodoma, Israel nas pragas do Egito e outras situações semelhantes. No entanto, curiosamente, esses relatos apoiam muito mais a visão pós-tribulacionista do que a pré-tribulacionista, pois em todos os casos, Deus protegeu seu povo sem removê-lo da terra. Como o próprio Jesus orou: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Por isso,
deixo um apelo aos pregadores e escritores dispensacionalistas. Se desejam realmente demonstrar o pré-tribulacionismo pela Bíblia, apresentem um arrebatamento secreto em passagens claras sobre os eventos dos últimos dias, como Mateus 24, as cartas aos Tessalonicenses, Apocalipse e textos correlatos. Forçar alegorias e tipologias onde não há certeza alguma de que tal tipologia existe só torna ainda mais evidente a fragilidade dos argumentos pré-tribulacionistas. Independentemente da posição de cada um, o mais importante é buscar as Escrituras com humildade e sinceridade, desejando compreender a verdade em Cristo. Eu o convido a compartilhar seus pensamentos nos comentários e a levar esse conteúdo a outras pessoas interessadas no estudo da escatologia. E para você que ainda não entregou sua vida a Cristo, deixo um convite especial. A Bíblia afirma que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para conceder vida eterna. Se você deseja receber o perdão e começar uma nova caminhada com Ele, ore assim: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e preciso do seu perdão. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Hoje entrego a minha vida a Ti e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Em Teu nome eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que Deus ouviu e está disposto a transformar sua vida. Busque uma igreja próxima, cresça na fé e aprofunde-se no amor de Cristo. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.